E hoje nós viemos falar sobre ECMO, né? Muito cogitada agora em época de Covid. Essa técnica está sendo indicada para os pacientes que assumem uma postura grave, tá? Com repercussão cardíaca ou pulmonar, tá? É importante dizer que a ECMO é uma sigla norte-americana que quer dizer oxigenação por membrana extracorpórea. Não é uma técnica recente, haja visto que já se utiliza no Brasil há mais de uma década e a sua regimentação todinhos, guidelines todinhos, são preconizados pela ELSO, que é uma liga entre estudiosos que regimenta a cada 2 anos a utilização desse equipamento. Quer saber mais? Me segue. Vamos falar um pouquinho sobre o objetivo da utilização da ECMO. A ECMO funciona como um pulmão ou um coração artificial, já que no seu equipamento, no seu aparelho, ele tem a possibilidade de oxigenar o sangue injetado nele, tirando o CO2 e assim facilita o repouso pulmonar. O importante é citar que a ECMO não é um tratamento, e sim um suporte terapêutico. O tratamento causal, o tratamento dos aspectos causais da doença que originou a utilização da ECMO, elas têm que ser mantidos e corrigidos eventualmente. A ECMO é só um suporte terapêutico. Quer saber mais? Vem comigo. A indicação da ECMO, vamos lá. Ela é indicada para pacientes graves com possibilidade de sobrevivência. Não pode ser paciente paliativo. Faixa etária. Pode ser a faixa etária tanto de adulto, criança ou idoso. No entanto, os RNs com prematuridade, em que a idade gestacional seja de 32 a 34 semanas e o peso corporal de 200 gramas, já não é mais indicado. Bom, as patologias que rodam para que assim possa receber a ECMO. Além do pós-operatório de cirurgia cardíaca, nós temos a miocardite, as doenças pulmonares graves, a síndrome de aspiração do mecônio, o infarto agudo do miocárdio ou síndrome coronariana, e tem algumas que estão descritas aqui ao lado. Dê uma olhada para poder entender um pouquinho mais. Os benefícios da ECMO. Então, nós vamos citar apenas 2 benefícios da ECMO. Ele poupa tanto o coração quanto o pulmão no período em que o paciente precisa fazer as medidas terapêuticas, medicamentosas e outras medidas terapêuticas invasivas. Além disso, quando se fala em medida terapêutica invasiva, ele também pode ser utilizado concomitantemente nos casos de aparelho dialítico, ou seja, para fazer hemodiálise, e em casos de alguns procedimentos cirúrgicos. Quer saber mais? Dá uma olhada aqui ao lado para ver mais possibilidades de benefício da ECMO. Os riscos de se fazer a ECMO. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que todos os riscos têm que ser inferiores ao benefício quando a gente eleger a ECMO como medida terapêutica, suporte terapêutico. Como todo procedimento invasivo, a ECMO também tem um risco de um processo infeccioso, tá? Além disso, em alguns casos, utiliza-se heparina para poder fazer com que o sangue fluidifique melhor. Existe a possibilidade de hemorragias, por isso que se existir hemorragias acima do considerado normal, é bom suspender. Além disso, o tromboembolismo corrobora para 10 a 20% dos casos de ECMO. Quer saber mais? Me segue. Agora nós vamos falar sobre contraindicação de ser realizado a ECMO. Primeiramente, em vídeo anterior, já falei quanto à questão da prematuridade. Bom, o outro ponto é paciente com terminalidade de vida, ou seja, pacientes paliativos, paciente com doenças irreversíveis. Outro ponto
é paciente com inviabilidade neurológica, ou seja, aqueles que já foram decretados morte encefálica, sepsis, avanço de idade, situações que contraindicam o acesso venoso ou arterial. E, no mais, dê uma olhada aqui ao lado para ver quais as outras contraindicações. Vamos falar um pouquinho do tempo de uso da ECMO. Quando a gente instala, quanto tempo pode ficar? Relativamente, o tempo de uso da maioria dos casos vai de 5 a 7 dias. Só que a literatura também documenta tempo prolongado que vai até 25 dias. Acima disso, já não é mais indicado. O valor do equipamento da ECMO, ela gira em média de 30 a 50 mil reais. Quer saber mais? Me segue para a gente tratar outros assuntos. A questão de morbimortalidade. Quanto à taxa de prevalência, vamos lá. Alguns serviços de terapia intensiva que têm taxa de mortalidade muito alta, que documenta essa taxa entre 50% a 70% de óbitos dos pacientes graves, quando começaram a utilizar a ECMO, essa taxa ela foi para baixo, muito baixo mesmo, entre 20% a 40% de mortalidade. Quer saber mais? Me segue que a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença da ECMO para o aparelho de ventilação mecânica. Vamos lá, na diferenciação da ECMO para a ventilação mecânica. Vamos iniciar pela ventilação mecânica convencional, que a gente conhece mais, né? Bom, o ventilador mecânico, ele não substitui a função pulmonar. Ele só ejeta frações de oxigênio para a expansão pulmonar. Então, inicialmente, ele é indicado para pessoas que têm poucas lesões em nível pulmonar, respiratório. A ECMO já é indicada para pessoas que apresentam gravidade de lesão pulmonar. Além disso, ela substitui sim o pulmão ou o coração, fazendo com que durante o percurso da utilização da mesma, esses dois órgãos tenham assim repouso para que as medidas terapêuticas medicamentosas tenham eficácia sobre o organismo. Quer saber mais? Vamos lá entender um pouquinho como a ECMO ela trabalha. Bom, ela realiza uma drenagem vasculovenosa, tá? Que passa este sangue para uma bomba mecânica e essa bomba mecânica ejeta na membrana de oxigenação. Essa membrana de oxigenação, além de fazer a oxigenação do sangue liberando CO2, ela também faz um aquecimento para que esse sangue possa retornar ao corpo do indivíduo oxigenado e na temperatura exata. E vamos lá falar sobre as duas técnicas de procedimento que podem ser conduzidas na ECMO. A primeira técnica é a arteriovenosa, que é indicada quando há um comprometimento cardíaco. Essa técnica viabiliza a estabilidade tanto hemodinâmica quanto ventilatória. Ela é feita com o circuito montado em paralelo, que tanto faz usufruto para o coração quanto os pulmões. Quer saber mais como é conduzido esse circuito? Dá uma olhada aqui ao lado para que assim você compreenda. A segunda modalidade de técnica para ECMO é a venovenosa, que é indicada no caso de alterações pulmonares graves ou severas. O que se faz? Faz a canalização através de veia central, e retira-se, faz a drenagem do sangue e esse sangue passa por uma membrana extracorpórea ao qual oxigena e é esse sangue reinjetado já livre de CO2 no corpo através de outra via venosa também central. Quer saber mais? Dá uma olhada aqui para saber a complementação deste
Espero ter ajudado vocês a compreender o que é a ECMO. Se ficou mais dúvidas, nós vamos fazer outra etapa um pouquinho mais avançada, falando sobre o circuito, a monitorização, os procedimentos cabíveis, tanto para médico e para enfermeiro, para tratar o paciente utilizando o aparelho da ECMO. Quer saber mais? Vem comigo, no próximo vídeo a gente vai tratar sobre esses assuntos mais operacionais. Um forte abraço, Deus abençoe e guarde a todos.